Vamos lá, galera. Agora trabalharemos aí estruturas de repetição, ou loop, né? Uma estrutura de repetição, pessoal, permite que a gente execute várias vezes uma estrutura de comandos, né? Então, é um bloco que ele permite que dentro dele a gente coloque comandos e eles se repitam quantas vezes a gente quiser, né? Ou até mesmo de forma infinita, a depender. A primeira estrutura que a gente vai estudar é o for. O for é uma estrutura especial, ele tem três partes separadas por ponto e vírgula, né? Essa estrutura aqui. Então, aqui, ó, início e fim, né? A estrutura que tiver aqui dentro vai ser repetido. Então, imagine que eu quero fazer uma contagem, né? Então, a gente quer aqui, por exemplo, dar um print 0 a 10, né? Vamos supor aqui que eu quero contar de 1 a 10. Então, eu vou imprimir isso aqui, fazer esse print 10 vezes. Só que eu não quero fazer 10 vezes escrever print aqui. Então, o for ele é separado por essas três partes da seguinte forma. Primeiro, a gente bota uma que a gente chama de variável contadora ou contador. Por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável chamada int i, e ele vai iniciar o atributo essa variável valor 1. Sim, eu posso declarar a variável direto aqui. Você pode declarar antes também, não vai implicar em nada, né? Declara a variável primeiro e aqui eu uso ela. Pode usar uma variável do programa, né, que está sendo utilizada para outras coisas e ela influencia no loop, sei lá, um exemplo, tá? Mas eu posso declarar aqui dentro, não tem problema nenhum. Aqui, né, na segunda parte do for, é a nossa condição de parada, pessoal. Então, a estrutura de repetição ela tem que dizer quando que ela acaba, né? Senão vai ficar infinitamente ali, nunca vai sair dessa estrutura aqui. Por exemplo, eu vou contar, né, de 1 a 10. Então, o meu i vai ser a variável que vai ser, né, vai ter os valores da contagem. Então, enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai continuar contando. E a terceira parte dessa estrutura seria o incremento ou decremento, né? Seria o que vai acontecer com essa variável de controle a cada loop. Então, vou colocar que a cada loop o i vai incrementar, né? Então, ele vai adicionar mais uma variável, certo? E aí eu vou imprimir esse i para ver se realmente ele executa. Essa atividade, pessoal, ela me ajuda a ensinar para você a fazer breaking points. Perceba que se eu clico aqui na linha, ele marcou um quadradinho, né? Isso aqui é uma instrução de parada. Então, a gente vai fazer agora a execução por depuração. Eu vou aqui, ó, em vez de ir no play, primeiro eu vou dar um play para vocês verem, né? Que ele realmente executou 10 vezes, ó. E agora eu vou executar uma depuração, né? Uma correção de erro. Porque essa tela de depuração, ela nos mostra também o que está acontecendo com as variáveis durante a execução. Então, toda vez que ele parar nessa linha, ele vai esperar que eu continue. E aqui embaixo, ó, a nossa tela, quando a gente está em modo de depuração, ela muda. Então, aqui eu tenho o debug do que está sendo executado. Aqui eu tenho as variáveis, os pontos de parada, ó, na linha 7, que eu marquei o ponto de parada, e as saídas do terminal. Então, olha que interessante, pessoal. Ele trouxe a nossa variável i. Ela está com o valor 1. Então, na primeira vez, ele vai imprimir aqui na tela, né? Então, eu tenho aqui em cima os controles, ó. Stop over, que é passar por cima. O Step Over Expression, o Step Into e o Step Out. Explicando rapidamente, se tiver uma função, eu posso entrar na função aqui. Aqui eu passo por cima, ou seja, só quero o resultado da expressão, né? Que é o que a gente vai fazer. Então, eu vou dar aqui, ó. Ele foi lá, ó, no terminal, né? Então, vou passar por cima. E ele imprimiu 1, certo? Então, voltou aqui, está na linha 5. Olha a setinha aqui, ó, acompanhando o passo a passo. Nossa variável agora, quando a gente passar, passou a ser 2. Por quê? Na primeira vez, ele continuou 1, e escreveu, quando ele terminou, ele voltou, que é um loop. A nossa variável passou a ser 2. Aí ele verificou, 2 é menor ou igual a 10? É. Se é verdade, se é true, verdadeiro, continua o loop. Então, ele vai fazendo aqui, ó, imprimiu na tela, ó, incrementou, fez a verificação, variável i igual a 3. Então, ele vai fazendo esse nosso loop, escrevendo na tela, até que chega o momento 9.
Então está imprimindo ali no terminal. Imprimiu. E agora o 9 vai virar 10. 10 é menor ou igual? Ele não é menor, ele é igual, mas ainda continua verdadeiro. Show. Agora, pessoal, o que acontece? A variável é igual a 10. Então, ela é menor ou igual a 10? Não, porque ela vai passar a ser 11. Dessa forma, ele termina, né, a nossa aplicação, porque ele vai sair, né, do for e vai terminar o programa. Então, ele sai até do stack aqui, a nossa variável, que o programa terminou. Então, se eu terminar o main, ele também tira, né, todo o resto ali para nós. Show de bola. Eu vou dar aqui um stop para parar a depuração. E é isso. Então, posso desmarcar o breaking point, que é o ponto de parada, né? E a gente viu aí o for executando e incrementando a variável a cada loop. O segundo loop que a gente tem, né, é o... Então, o loop for possui essas três partes, né? A inicialização, aqui, né? Variável contadora. A condição de parada. Então, quando é que ele vai parar? Quando isso aqui deixar de ser verdadeiro. E a atualização, ou incremento, ou a atualização da variável, né? Que é o que acontece a cada loop com essa nossa variável de inicialização. Ok. Então, eu vou fazer aqui algumas brincadeirinhas. Agora, a gente vai ver outra estrutura. Eu vou apagar essa aqui. E agora a gente vai trabalhar com a estrutura interessante chamada while. E para tanto, digite o número para tabuada. Então, veja bem, esse programinha nosso aqui, eu vou fazer uma tabuada a partir de um número. Então, a gente vai ter um número, pegar aqui a entrada e vamos botar o next int, lembrando que a tabuada é de inteiros, tá? Então, só vou perguntar ao usuário assim, você quer tabuada para qual número? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma multiplicação, né? Então, vou criar aqui uma variável chamada multiplicador, né? Que ela vai sendo atualizada, né? Isso. Porque todo número começa assim, você multiplica por 1, por 2, por 3, certo? Quero a tabuada do 8, tabuada do 4. E o while significa enquanto. Então, pessoal, como é que o while funciona? Enquanto essa condição dela for verdadeira, ele vai ficar repetindo. Quando ela ficar falsa, então é igual o for, né? Quando a condição deixa de ser verdadeira, ele para de fazer o loop. Então, enquanto o meu multiplicador, a tabuada geralmente ela é até 10, né? Se for menor ou igual a 10, então ele vai repetir o que tiver aqui dentro. Lembrando, pessoal, que diferente do for, né, aqui a gente tem uma estrutura bem simples. Então a gente vai colocar aqui um texto aqui para nós, deixa eu pensar. Um número. Geralmente a tabuada é assim, né? Vezes o multiplicador, né? Aí a gente coloca assim, é igual, né? Aí agora a operação matemática, né? Que é o quê? O número vezes o multiplicador, né? Que é o resultado aqui. Show? Esqueci só de concatenar, né? Não é somar, é concatenar, juntar o texto. E assim, a cada vez que eu escrever isso, meu multiplicador vai ter que receber mais um, mais, né? Então, podemos, se você quiser testar e ver, né, a variável trocar de valor, ative o breakpoint para você ver, né, a depuração. Então, vamos fazer aqui. Então, aqui, ó, ele está me perguntando primeiro para digitar o número. Vou colocar aqui, por exemplo, ele dá um espacinho aqui, né? Se eu salvar, e aqui, ó, eu mando parar, eu vou fazer de novo, só para ficar bonitinho. Então, aqui eu vou botar, por exemplo, o valor 8. Então, a tabuada do 8, ó, as variáveis número e multiplicador. Então, o número sempre vai ser 8, ele não vai mudar. Mas aqui o multiplicador, ó, então eu vou passar por cima, né, literalmente. Esse aqui ainda vai na função, né? Esse aqui ele passa direto. Então, o que aconteceu? Ele imprimiu aqui 8, que é o valor, vezes o multiplicador, fez a conta. 8 vezes 1, 1. E aí o multiplicador agora vai receber mais 1. Vamos passar? Ó, voltou para o i. Ó, passou a ser 2.
2 é menor ou igual a 10? Não. Então ele vai ficar fazendo isso aqui, como a gente já imagina, ó, 3, 4, 5, 6. Eu imprimo primeiro e depois eu coloco o valor. E aí vai imprimindo na tela toda a tabuada daquele número. 9, ó, chegamos no 10 agora. É igual a 10, então ainda é verdadeiro. Multiplicou ali, ó, fez o 10. Agora é 11, olha lá. Agora não pode, o looping termina. Muito bacana, né? E temos aqui toda a tabuada, né, feita aí de qualquer número. Então, vou tirar os breaking points, vou dar um play normal, vou botar aqui outro valor, né, mas já deu para entender como é que funciona, né? Botei 55, né? Mas enfim, deu uma digitação dupla aqui. Ok. Show de bola, pessoal. É isso aí. Agora vamos para a terceira estrutura. Uma explicação rápida, né, para uma fixação. O loop while é um bloco que, enquanto a condição aqui for verdadeira, né, ele faz a repetição, né, de instruções internas, né? Isso aí tá óbvio. Então a variável multiplicadora começou em 1 aqui e ela vai incrementando a cada loop até chegar a 10. Então dentro do loop ele vai escrever e vai fazer a operação de multiplicação, né, aquela tabuada normal que a gente aprende na escola, né? E o loop ele continua até que o multiplicador seja maior que 10, né? Porque é maior ou igual, então o 10 faz parte, né? E aí ele finaliza a tabuada. Show de bola. E agora a gente vai conhecer um cara que é parecido com ele, que é o do while, né? Então, vou apagar aqui, né? Vamos colocar sempre aqui para ficar mais enxuto para vocês. Aqui, pessoal, é um momento da gente aprender algo diferente. A gente vai fazer aqui um jogo de adivinhação. Então, eu vou trazer aqui, ó, mais um recurso do Java só para a gente brincar, que é a classe Randall, né? Essa classe Randall, ela consegue fazer números aleatórios, cara. Então, se você fazer um joguinho de carta, algo desse tipo, você consegue fazer facilmente um joguinho com isso aqui, ó. Então, lá no utilitários tem o Randall. É simplesmente assim como a entrada traz funcionalidades para a gente pegar a entrada de teclado, o Randall é para a gente pegar números aleatórios. Então, olha que interessante. Eu vou pegar aqui e vou colocar, né, um RDM de randômico, tá? Um número randômico. Então, o objeto Randall aqui, ele foi instanciado e tem as funções, né? Então, eu vou pegar aqui um NextInt, é assim, bem parecido, né? Então, eu quero que ele pegue um número, gere um número aqui, aleatório entre 0 a 10, né? Então, vou colocar aqui 10, tá? E eu vou somar com 1, tá, pessoal? Por quê? Aqui ele vai de 0 a 10, mas eu quero que o menor número seja 1. Então, quando ele tirar 0, ele vai somar com 1, vai ficar 1. Então, é de 1 a 10, né? Isso aqui é só para realmente ele não vai ter 0, tá? É isso que eu quero dizer. E aqui eu vou ter o chute, né, do usuário, certo? Então, o usuário vai chutar e aqui nós vamos fazer o nosso do while. Deixa eu jogar isso aqui para dentro. Então, digite um número da sorte, de 1 a 10, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o chute que o cara vai dar. Professor, por que você não cria aqui dentro? Cara, porque vai dar erro. Porque toda vez que o loop rodar, ele vai tentar criar uma variável que já existe, né? Então, é normal. Então, você tem que declarar uma única vez. Então, eu declarei aqui por causa disso, tá? Fora do loop por causa disso. Bom, quando é que vai acabar esse loop? Então, o do while, ele confere depois a condição. Então, o meu chute, enquanto eu não acertar, né, enquanto não for o RDM, ele vai repetir, certo? Então, essa é a condição do nosso joguinho. Então, se o chute for igual ao número aqui, o RDN, né? Só fica chamando número secreto, né? Mas, vamos lá.
ele vai escrever aqui para nós as informações. Então, ganhou, não é isso? Agora, aqui é uma ajudinha que a gente vai dar para o cara, né? Se o chute for menor que o RDN, que é o número randômico, aí nós vamos dizer aqui para o jogador: o número secreto é maior que o seu. Então não vamos dar aquela diquinha, né? Certo? Agora, se não, a gente fala que ele vai ser, ó, o número secreto é menor que o seu. Então, olha que aula bacana disso de repetição. É menor, né? Então, a diferença do while para o do while é que, presta atenção, o do while primeiro ele executa e só depois, pessoal, que ele confere. E a diferença entre o while e o do while é que o do while ele executa o código interno, o bloco interno a ele, pelo menos uma vez. O while não. Se for falso lá no início, ele nem vai rodar o que tiver internamente. O do não. Primeiro executa, depois ele confere. Então isso é muito interessante para fazer menus, por exemplo. A gente vai ver aqui na calculadora que a gente fez na aula de atividades eu fazendo essa correção. Então, vamos executar aqui para ver. Ó, estou. Digite o número da sorte. 5. O número secreto é maior que o seu. 6. Ganhou. Então era o 6, ó. Certo? Então, executar novamente. 4. 5. 6. 7. 8. 10. É menor. É 9. Show de bola. Então, pessoal, essas são as principais estruturas de repetição. Então, o loop do while aqui, ele garante que o bloco de código seja executado pelo menos uma vez, mesmo que a condição inicialmente seja falsa, né? Porque ele faz do, faça, depois ele confere. O número secreto gerado aí, o cara para adivinhar, né? Entre 0 a 10. E a gente tem esse if aqui para verificar tudo isso dentro da estrutura de repetição. Então, a nossa calculadora, só para vocês verem lá, se vocês quiserem dar upgrade a ela, né, feito na aula passada, olha que legal. Então, a gente coloca aqui, ó, por exemplo, do. Então, toda a nossa estrutura aqui agora vai fazer parte do bloco interno, né? Então, deixa eu dar aqui um tabzinho. E agora, a gente tem aqui um while, né, dentro desse cara. Deixa eu só ver aqui onde é que está. Não é isso? Se ela for diferente de 5, né, ele vai fazer isso aí. É a opção, como é que é o nome? Ela é criada dentro do while. Acabei de falar, né? Qual o problema disso aqui? O problema é que toda vez ele vai tentar criar, né? Então tem que criar aqui fora. Né? Então, vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Do while. Ok. Show. Faltou a chave aqui da função. Então, eu deletei errado, né? Só isso. Certinho. Vamos ver então. Vamos salvar. Play. O que você quer fazer? Eu quero fazer uma subtração. 7 menos 3. Está lá a operação. Ok. Repetiu. Então, vou ficar aqui, né, até eu cansar de fazer contas. Então, quando eu der o 5, aí sim o programa encerra. Olha que legal. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente já começa aí outras partes mais voltadas à orientação a objetos mesmo. Por enquanto, a gente fez toda uma navegação da linguagem para fazer uma revisão e para melhorar nosso empenho na programação Java.